Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Esse é o nosso curso de controle externo. Ele é indicado para tribunais de contas de qualquer âmbito dos entes federativos. Ele é dividido em introdução, função de controle, normas constitucionais sobre controle externo, composição e estrutura dos tribunais de contas, jurisdição, competência, funções do Tribunal de Contas, processos de contas e o direito de defesa nesses tribunais. A gente começa vendo o que é controle, tá? O que é controle? Bem, a palavra controle, ela surgiu do termo em francês contre-rôle, assim como do latim medieval contrarótulo, e em ambos os casos com o significado de contralista. O que é uma contralista? Uma contralista é um segundo registro que era utilizado na Idade Média para verificar a atividade do cobrador de tributos. O cobrador de tributos tinha uma lista e o verificador ele tinha essa contralista. Com base nesses dois registros, se verificava se o cobrador de tributo tinha realizado bem a sua atividade. Essa contralista, ela era um registro utilizado para verificar o primeiro registro, que era o catálogo de contribuintes. Esse termo ele evoluiu a partir de 1611 para sua acepção mais próxima do que se tem hoje em dia, que é domínio, governo, fiscalização, verificação. Então daí a gente já conclui logo de cara que a função do controle é verificar, comparar, fiscalizar, aferir, tá? Primeiro também, antes da gente começar a entrar no controle externo propriamente dito, a gente precisa separar o controle político do controle administrativo, tá? O controle político, ele tem por base a necessidade de equilíbrio entre os poderes estruturais de um Estado, o executivo, o legislativo e o judiciário. Esse controle, ele tem um delineamento constitucional, tá? Já que ele vai tratar com órgãos do mais alto grau de hierarquia pertencente à federação, ele tem delineamento constitucional e ele estabelece o sistema de freios e contrapesos conforme previsto por Montesquieu, tá? O que faz esse controle político? Ele inibe que um poder domine o outro, ele inibe que um poder sucumba ao outro. Ele realmente especifica esses sistemas de freios e contrapesos dos poderes políticos. Por seu turno, o controle administrativo, o controle administrativo ou controle executivo não tem nenhuma medida estabilizadora de poderes, mas ao contrário, o que é que ele faz? Ele vai fiscalizar os órgãos incumbidos de exercer funções administrativas, uma das funções do Estado. Controle administrativo, ele alveja os órgãos incumbidos de exercer a função administrativa do Estado. Enquanto o controle político se relaciona com a função política, obviamente o controle administrativo, ele é direcionado às instituições administrativas, tá? O objeto, aí a gente vai afunilando um pouco mais, o objeto do controle administrativo, ele é as atividades executivas da administração pública. O objeto do controle político é a estabilização de poderes. Uma outra coisa também que eu acho importante colocar aqui é a relação do controle com a ciência da administração. Por quê? Porque tem diversas literaturas e isso pode aparecer em prova, tá? Então é comum se fazer a associação da atividade de controle com as 4 funções da escola clássica da administração encabeçada por Fayol. Que funções são essas? São as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. A gente vê que a última função
É exatamente o controle. Também é comum se encaixar o controle no contexto da qualidade total no chamado ciclo de Deming ou ciclo PDCA, que vem do inglês Plan, Do, Check and Act. A gente vê aí que esse ciclo PDCA ele tem planejar, fazer, controlar e agir. O agir, nesse caso, é diferente do fazer, porque o fazer é a primeira execução, e o act, o agir, no caso, esse último aí, ele especifica a correção dos desvios encontrados na atividade de controle, tá? Então, como é que se pode definir controle, né? Maria Silvia Zanella de Pietro, ela diz que pode-se definir o controle da administração pública como o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos poderes judiciário, legislativo e executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico. Essa é a primeira definição, tá? Ela já associa o controle como fiscalização e a correção, ou seja, não adianta de nada só ficar fiscalizando, monitorando, olhando, tem que também mudar o objeto para que ele se torne aderente às normas, princípios, diretrizes e regras pertencentes ao ordenamento jurídico. Uma segunda definição bem interessante é a definição de José dos Santos Carvalho Filho, que diz que o controle da administração pública é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder. Então, dessas duas definições, a gente tira o seguinte: a primeira é quem exerce o controle, né? O controle administrativo, ele pode ser exercido pelo poder executivo, legislativo ou judiciário. E também a gente coloca aí, né, o Ministério Público e os tribunais de contas, tá? Quem sofre esse controle? Também essas mesmas instituições, mas apenas no âmbito das suas atividades administrativas. Quem são essas instituições? Novamente, para a gente decorar, os poderes executivo, legislativo, judiciário, tribunais de contas e o Ministério Público. Muito bem. Para que serve o controle? Bem, segundo o de Pietro, a finalidade do controle é a de assegurar que a administração pública atue em consonância com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico. A gente viu isso na definição dela mesma, que foi trazida um pouco anteriormente. Que princípios são esses, né? Ela também pontua como da legalidade, moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação, impessoalidade. Também diz a autora que, em determinadas circunstâncias, esse controle administrativo abrange também o controle de mérito, que diz respeito aos aspectos discricionários da atuação administrativa. Que aspectos são esses? Os aspectos de conveniência e oportunidade do ato administrativo. A gente vai ver agora, essa é a segunda parte dessa nossa pequena aula, os princípios do controle. Eu trago aqui, né, os princípios do controle, obviamente, pelo fato dele ser uma atividade administrativa, todos os princípios da administração pública se aplicam a ele. Mas existem princípios específicos do controle que, segundo a doutrina do professor Jorge Luiz Jacobi Fernandes, eles são muito importantes. O primeiro eu vou pontuar os princípios e depois a gente explica um a um.
Que princípios são esses? Segregação das funções, independência técnico-funcional, economicidade do controle, ou custo-benefício do controle, qualificação adequada e aderência a diretrizes e normas. Vamos começar definindo o primeiro deles, que é a segregação das funções. Esse princípio ele tem dois aspectos que merecem ser pontuados aqui. O primeiro é o aspecto estrutural, tá? Como diz o nome do princípio, segregação das funções, no aspecto estrutural, a estrutura do órgão controlador deve ser apartada, separada, segregada da estrutura do órgão controlado. Esse é o aspecto estrutural. Por que isso? Porque se eles estão dentro do mesmo órgão, se há vínculo hierárquico, né? Esse vínculo ele pode influenciar a imparcialidade do controle, tá? O segundo aspecto é o aspecto funcional. O que é que quer dizer esse aspecto funcional? Ele diz que o órgão que executa as ações, as funções de controle, só deve exercer funções de controle. Ele não deve exercer outras atividades, tá? Isso porque na hora que você mistura o controle com outras atividades, principalmente com a atividade fim daquela própria estrutura do órgão, o que vai acontecer? Há uma tendência de você escolher uma delas para você executar. Ou você executa controle, ou você executa atividade fim. Essa separação, tá? Essa separação funcional, que diz que o órgão de controle deve exercer só funções de controle, ela é muito importante ela é muito importante correlacionada com os outros princípios, tá? Então, nesse contexto, a gente define o segundo princípio, que é o princípio da independência técnico-funcional. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que o controlador, ele deve ser imparcial. E não é imparcial porque ele julga ou com base em mecanismo ou regras subjetivas. Ele é imparcial porque ele deve ser tecnicamente imparcial. Ele deve ser também funcionalmente independente do órgão controlado, tá? Por que isso? Porque se no caso você tem que ele é vinculado ao órgão controlado, o chefe desse órgão controlado, que tem em si a estrutura de controle, ele pode oferecer influência. Gente, eu costumo brincar que é aquela história lá, né? Tem lá o administrador público, fez uma licitação para comprar um veículo de representação para o prefeito, uma Range Rover Evoque modelo novo. Chegou o órgão de controle e disse o seguinte: olha, essa Range Rover, ela é muito cara, o município precisa de uma ambulância, ela não obedece o princípio da moralidade pública. E aí, pelo fato desse órgão de controle estar vinculado ao prefeito, o que o prefeito vai fazer? Ah, não tem problema, é para mim, deixa quieto, entendeu? Então, a tendência, se não há essa independência técnico-funcional, é que o órgão de controle sofra influência hierárquica do chefe do órgão ao qual ele está subordinado. Obviamente, a gente abre um parêntese aqui e fala do controle interno, né? A gente sabe que o controle interno, ele é praticado, conforme a Constituição da República, no âmbito de cada um dos poderes. Então, ele vai ter, em regra, uma chefia, que é a chefia daquele poder. Mas, de qualquer forma, mesmo isso tendo essa previsão constitucional, tenta-se, por meio de mecanismos, né, e mecanismos até constitucionais, fazer com que esse órgão de controle interno ele seja o mais independente possível, tá?
Ainda dentro desse princípio da independência técnico-funcional, a gente tem que o orçamento do órgão de controle deve ser adequado, apropriado para que ele funcione e para que ele exerça suas atividades. Isso por quê? Porque, olha só, os servidores do órgão de controle não podem sair por aí mendigando orçamentos, recursos. Isso daí já tornaria a atividade de controle até dependente, né, do dono desse dinheiro. Então, o orçamento dele deve ser adequado. Ele deve ser também, previsto, né, em leis, tá, né, para que as atividades, as funções, os servidores, os serviços, o mobiliário, as ferramentas, elas sejam adequadas, tá? Esse orçamento adequado, ele é uma das características do princípio da independência técnico-funcional, ok? Bom, passando para o terceiro princípio, que é o custo-benefício do controle ou a economicidade do controle, o que é que ele diz? Ele diz que o controle, ele não deve ter vamos dizer assim, um custo tão grande, tá, de forma a desviar recursos de valor considerável da atividade fim da administração pública. Por que isso, né, gente? Esse princípio, antigamente ele era chamado de racionalidade de meios, tá? Mas hoje em dia esse termo não é mais usado, é chamado custo-benefício do controle ou ainda economicidade do controle. Então, o que é que caracteriza esse princípio? Bora lá. Primeiro, o controle não pode se sobrepor em custos à atividade fim daquele poder, daquele órgão. Ele tem que ter um orçamento adequado, porém feito com economicidade, feito com o menor custo possível. Gente, olha só, controle é atividade meio. E a atividade meio até para os órgãos de controle. A gente pode até dizer, o controle, o Tribunal de Contas da União tem como atividade fim o controle externo. Isso é verdade, mas quando se considera o Estado, a administração como um todo, o controle sempre vai ser atividade meio, tá? Então não se pode sequer, olha só, o cidadão, ele tem necessidade dos serviços públicos, da atividade fim. O controle, embora seja um direito fundamental, ele não é uma atividade e não é uma necessidade, imediata do cidadão. Eu não posso dizer, eu tô com a necessidade aqui de controle, meu cotovelo tá quebrado, que dor de cabeça, preciso de controle. Não, eu não posso falar isso, né? Então, assim, lembrando que o controle é atividade meio, os custos do controle devem ser adequados e não podem se sobrepor à atividade fim. Eu estou trazendo esse não pode se sobrepor em custos à atividade fim, até do livro do Dr. Jorge Luiz Jacobi Fernandes, que ele é muito interessante nesse ponto aí, tá? O quarto princípio é o princípio da qualificação adequada. Esse princípio, ele se aplica tanto aos agentes que exercem essas funções de controle, quanto ao órgão de controle em si. O que é necessário para se ter essa qualificação adequada? Primeiro, uma seleção rigorosa de pessoal, certo? Com mecanismos de escolha das pessoas que fazem o controle sem vinculação hierárquica, sem vinculação política, tá? Do órgão controlador. O segundo ponto desse princípio é o treinamento sistemático e multidisciplinar. Para que isso? Para que os agentes não fiquem defasados em termos de conhecimentos técnicos. Imagina, se quem vai controlar tem conhecimentos técnicos muito inferiores a quem é controlado, o controle vai ser ruim, ele não vai ser efetivo, tá? O terceiro ponto, o terceiro pré-requisito para esse princípio é o rodízio de funções. O que é o rodízio de funções? Um dia uma pessoa exerce o controle
de uma determinada área, outro dia de outra, outro de uma terceira, e no limite, algum dia ele pode exercer atividades executivas. No Brasil isso não é comum, né? O rodízio de funções ele ocorre no âmbito do controle em si. Ele serve para eliminar vícios. Que vícios? Eliminar esquemas de corrupção que existam dentro do próprio órgão de controle ou dentro da estrutura controlada, e aí o controle dá um consentimento tácito para isso. Outros vícios, né? São os vícios também de qualificação, tá? Você faz muito aquilo, você termina ensimesmado dentro de uma bolha, certo? Então é para poder esse rodízio de funções ele é interessante para poder, o job rotation, né, do inglês, para poder eliminar vícios, estruturas de corrupção e outros agentes, outros efeitos nocivos que se tem à administração pública. Um outro pré-requisito é que a política de remuneração e premiação dos agentes ela seja bem definida, bem estruturada e que haja uma valorização dessa profissão. Por que isso? Porque se o controlador, o agente que faz o controle, ele é mal remunerado, é mal premiado, ele tem uma tendência a ser capturado pela estrutura executiva. Capturado aí a gente fala no sentido técnico, né, de que a estrutura administrativa vai tender a remunerá-lo, a estrutura administrativa controlada, na verdade, vai tender a remunerá-lo, a premiá-lo, para ele poder, assim, diante de uma situação de um conflito de interesse, de uma propina, ele negar isso, entendeu? Ele tem que ter um dinheiro que ele consiga alimentar sua família, sobreviver, se capacitar, né? Ter o seu lazer e etc. Tá? Um outro ponto que é bem correlato é a estabilidade dos membros da equipe de controle e a garantia contra a despedida arbitrária. Isso também ainda indo em encontro, né? Isso indo em encontro a possibilidade de haver a descoberta de esquemas de corrupção dentro do poder controlado. E aí o que acontece? Quando você tem que o agente do controlador ele é vulnerável à demissão, ele não faz um controle efetivo. Imagina, se eu estou lá debaixo, vamos lá, eu sou pendurada, eu sou vinculada hierarquicamente a um chefe do poder executivo e eu tenho um vínculo seletista, tá? Se eu não tiver uma proteção e eu sou uma pessoa da estrutura do órgão que faz o controle, se eu não tiver uma proteção, até mesmo legal, uma proteção normativa contra a despedida arbitrária, eu não vou me sentir à vontade para poder chegar e dizer, olha, o prefeito fez isso de errado, fez aquilo de errado, esse dinheiro aqui público, ele está mal empregado, esse outro dinheiro aqui público, a sua aplicação não foi comprovada, a contratação dessa operação de crédito, ela foi ilegal. Assim, a pessoa que está vinculada por um vínculo frágil, que pode ser demitida, que pode ser exonerada, que pode ser despedida de forma arbitrária, ela não se sente confortável para meter o dedo na cara e dizer, olha, aí, ó, encontrei esse problema aqui, isso aqui é ilegal, esse concurso público foi feito de forma ilegal, porque violou o princípio da publicidade, o edital não foi publicado, essa contratação de pessoal aqui está ilegal, porque o cargo comissionado ele só pode ser utilizado para funções de assessoramento, direção e chefia. A pessoa que faz o controle, ela precisa se sentir confortável para fazer esse controle, precisa se sentir respaldo, e esse respaldo ele vem da instituição. Tá? Da instituição que segue esses princípios do controle. Ok? Uma última característica desse princípio da qualificação adequada é que é interessante, é importante o desenvolvimento no órgão de controle ou até na estrutura, né, até fora dele, de uma unidade de doutrina que valorize a ação
e os princípios do controle. Isso para quê? Para poder você tornar a atividade valorizada dentro e fora da instituição, tornar a atividade mais acessível até aos cidadãos e tornar mais eficaz o seu mecanismo de controle. Ok? Pois bem, o último princípio ele é muito simples. Ele diz que o controle deve ser aderente a diretrizes e normas. É o princípio da aderência a diretrizes e normas. O que ele diz? Olha, quando os agentes realizam as atividades de controle, eles têm normas que dizem que atividades são essas. Não é assim, a pessoa não pode, o agente de controle, a pessoa, o agente de controle, eu uso muito essa pessoa, sabe? Mas assim, o agente de controle, o agente controlador, ele é chegado a emitir juízos de valor subjetivos. Ele pode olhar para uma atividade controlada, não achar que ela está boa, certo? E aí ele vai tender, certo, a substituir o administrador, tá? Então, para evitar que o controlador substitua o administrador e adentre no mérito da atividade administrativa, existe o princípio da aderência a diretrizes e normas, que diz que a atividade de controle, ela é inteiramente normatizada e que o agente de controle deve cumprir fielmente essas normas, tá? Visto os conceitos, a finalidade e os princípios, os 5 princípios do controle, a gente encerra aqui essa nossa primeira parte do nosso curso de controle externo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem comigo nas outras partes e desejo a todos muito sucesso e boa sorte no seu concurso público.